consagrados no Natamíris e hoje a gente vai ter aula sobre interações intermoleculares. Tá bom, e quais são? Que interações intermoleculares são essas? Quais são? Então, elas podem ser ligações de hidrogênio, dipolo ou dipolo permanente, dipolo instantâneo, dipolo induzido ou dipolo induzido, dipolo induzido. A gente já vai entender por que desses tracinhos. Bom, e como a gente identifica? Cara, a gente já teve aula sobre geometria e polaridade da molécula. Então, a gente sabe que existem as moléculas polares e apolares. Nas moléculas polares, a gente sempre vai ter as ligações de hidrogênio e ligações de polo-dipolo. Nas moléculas apolares, a gente vai ter sempre a ligação de polo induzido e de polo induzido. Lembrando que é um dos, ou você pode chamar o dipolo induzido de dipolo instantâneo, dipolo induzido ou dipolo induzido de dipolo induzido. E a gente precisa relembrar que moléculas são estruturas de massa molar conhecida por um número relativamente pequeno e determinado de átomos ligados pelo compartilhamento de elétrons. É bom a gente sempre lembrar disso. Tá, moléculas polares e suas interações. O que é dipolo? A gente está ouvindo muito isso de dipolo, dipolo, dipolo. Bom, o nome é assim, dá para você ter mais ou menos uma ideia do que é. Dipolo, dois dipolo. A gente sabe sobre polaridade. O que é polaridade? Mais, menos. A gente dá para tirar daí alguma coisa. Para a gente explicar melhor, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo do HCl. HCl. A gente sabe que o H ele tem um elétron na camada de valência. A gente viu isso nas outras aulas. E a gente sabe que o cloro tem 7 na última camada, na camada de valência. 7. E a gente sabe que o cloro é mais eletronegativo, então o que ele faz? Ele tem uma nuvem que em volta dele que puxa, que mantém os elétrons, né? E ele, como ele é mais eletronegativo, ele tem essa capacidade de puxar elétrons. A gente sabe, como foi visto, que esse elétron aqui do hidrogênio, ele vai estar um pouquinho mais para lá, mais perto do núcleo do cloro. Porque seu poder atrativo é maior, né? E isso vai ajudar a gente a formar a nossa nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica, ela pode sofrer de distorções, dependendo do tipo de interação, e a gente vai ver um pouco mais à frente. A gente sabe aqui que o cloro tem a eletronegatividade 3,0 e o hidrogênio 2,1, sendo assim o hidrogênio mais eletropositivo, como a gente sabe. Ele sendo mais eletropositivo, a gente mostra isso, nesse caso aqui de dipolo, com uma letra grega, informando a sua polaridade, informando o seu dipolo positivo. E aqui, perto do cloro, a gente informa também com a mesma letra grega, com o sinal negativo, mostrando que ele é o polo negativo dessa molécula. Por isso que a gente fala que é o dipolo-dipolo. O dipolo positivo e o dipolo negativo. Aqui, ó. Correto? Aqui, nessa imagem, a gente vai ver dá pra gente ver melhor. O átomo é esse de pontinho vermelho aqui. Isso azul em volta é a nuvem eletrônica, é a densidade eletrônica. E isso, conforme acontece a questão de atratividade, até de choque entre as moléculas,
essa nuvem aqui em volta, ela se distorce, ela adquire formas, né? Ligações de hidrogênio. É uma interação na qual o átomo pequeno e forte eletronegativo, mais especificamente o fósforo. O que é fósforo? É o fósforo, o oxigênio e o nitrogênio. É atraído pelo par isolado de elétrons de outro fósforo, de outra molécula. Ou seja, um fósforo é atraído por outro fósforo. Certo? Ligações de hidrogênio versus ligações de polo de polo. Bem, a gente tem que começar isso colocando moléculas para a gente fazer nosso exemplo e ficar mais fácil de entender, né? A gente vai usar aqui a molécula da água. Interagindo. Isso daqui, gente, eu vou colocar como interagindo. A gente sabe que isso pode ser uma forma de demonstrar a posição espacial numa molécula. Porém, nesse caso aqui, eu estou demonstrando somente que está ocorrendo uma interação entre uma molécula de água com outra molécula de água. Ok? Beleza, a gente sabe que a água, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. E a gente sabe que o hidrogênio é a parte positiva, né? Porque o mais eletronegativo, ele vai puxar o elétron, então ele vai ficar mais positivo, né? E a gente sabe que o oxigênio, ele é a parte do polo negativo. Ele é mais negativo, é mais eletronegativo, né, e tal. Então a gente vai dar nome aos bois aqui, né? Então, aqui a gente pode perceber que o hidrogênio, ele está interagindo dentro da própria molécula com o FON, com o oxigênio. Ele faz parte dessa sigla FON, é o oxigênio. E ele também está fazendo uma ligação, uma interação intermolecular com outra molécula de água, também pela parte negativa da outra molécula. Pela parte negativa da outra molécula. Pela parte do oxigênio. Então, tendo essas condições, a gente diz que essa ligação é de hidrogênio. Beleza? Outro exemplo aqui agora. O SH2. O SH2, ele está interagindo com outra molécula de SH2. Vemos aqui que o S, nesse caso aqui, ele é o átomo central, ele é o mais eletronegativo, e que o H de uma molécula, ele está fazendo ligação intermolecular com outra molécula na parte negativa dessa outra molécula. Aqui, ó, a gente identifica a parte negativa
a parte positiva, a parte negativa. Os deuses gregos devem estar se revirando no túmulo, porque eu estou escrevendo a letra grega toda errada, porém mais à frente eu vou mostrar como que ela é bonitinha, não seguirem o meu exemplo, né? Mas aqui, a gente identificou, a gente deu o nome aos bois. Bom, o positivo está fazendo uma interação aqui com o negativo, e o positivo aqui também está fazendo uma interação intermolecular com o negativo. A gente pode chamar isso de ligação de hidrogênio? Não. Por quê? Tá vendo que aqui a gente está falando que ele está interagindo com o enxofre? O enxofre não faz parte do flúor, ele não é fósforo, oxigênio nem nitrogênio. Então, essa ligação é de polo de polo. De polo permanente, de polo permanente com dipolo permanente. E o ponto de ebulição daqui, ó, é menos 60 graus Celsius. Beleza? Agora a gente tem aqui, ó, mais um exemplo. O HF interagindo com outra molécula HF. Tranquilidade. Na humildade, falo aqui para você que tipo de ligação é essa? Vamos dar o nome aos bois. Sabemos que o flúor faz parte do FON e que ele é muito eletronegativo, né? Ele puxa os elétrons para si, né? E sabemos que o hidrogênio, a gente está vendo muito isso, o hidrogênio ele é a parte positiva, sendo positivo. O F está interagindo com esse e está interagindo com esse intermolecularmente. É um FON, ou seja, é uma ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Aqui, vamos usar um outro exemplo, HCl. HCl interagindo com outra molécula de HCl. Bom, o HCl, sabemos que ele também é muito eletronegativo. O H, a gente sabe também que ele se torna mais eletropositivo. Naquele lance lá da nuvem de elétrons e tal, que a gente viu já. Bom, esse aqui eletronegativo, que está interagindo intermolecularmente com a outra molécula de HCl, está fazendo uma ligação com o hidrogênio, que é positivo, e está fazendo aqui também com outro positivo, hidrogênio positivo intermolecularmente. Que tipo de ligação é? O cloro não está no FON, logo é ligação de polo de polo. Permanente, né? Perceba que aqui o ponto de ebulição é 100 a 1 atm. E aqui é menos 60 a 1 atm. Correto? Por que isso? Vai ver mais à frente. A gente precisa, mas já dando um spoiler, a gente precisa de maior temperatura, maior energia, maior vibração para poder quebrar essa interação. Isso torna essa interação mais forte ou mais fraca, dependendo do quanto de energia a gente tem que fornecer para haver a agitação da molécula para ser mais forte do que essa interação.
nesse caso, a gente percebe que a ligação de hidrogênio ela é mais forte do que a ligação de polo de polo. Porque a gente precisa de pouca energia, pouca temperatura para a gente quebrar essa interação. Já na ligação de hidrogênio, a gente precisa de maior temperatura. Aqui é uma atividade para vocês fazerem, tá? Bem similar com a que a gente viu do exemplo agora. Então, agora a gente vai falar um pouco, a gente viu sobre a ligação de hidrogênio e ligação de polo, agora sobre a ligação de polo instantâneo e de polo induzido, ou de polo induzido e de polo induzido. Bom, aqui temos o C8H18. Aqui, ó, essa é uma notação de bastão, tá? Cada pontinho desse aqui é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 carbonos aqui. Sabemos que cada carbono faz 4 ligações Nesse caso, nessas 4 ligações desses 8 carbonos, temos hidrogênio. Beleza? Perdão. Aqui a gente tem... Sabemos que o carbono faz 4 ligações. Perdão, viajei. Cada carbono faz 4 ligações. Aqui, nesse da ponta, ele faz 3. Porque um está fazendo ligação com outro carbono aqui. Esse carbono daqui está fazendo ligação com outro carbono daqui, ó. E esse daqui também. Então, aqui, ó, temos 2 hidrogênios. Aqui, temos mais 2 hidrogênios. Aqui temos mais 2 hidrogênios. Aqui mais 2 hidrogênios. Aqui mais 2 hidrogênios. Aqui mais 2. Aqui temos mais 3 hidrogênios. Contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Temos 18 hidrogênios aqui. Beleza. A gente sabe que a ligação de polo instantâneo e de polo induzido, ela ocorre em moléculas apolares. Moléculas apolares. Por que apolar? Porque a nuvem eletrônica, a densidade eletrônica em volta dela, está estável. Não está tendendo mais para um lado do que para o outro. Está estável. Quando há um choque entre duas moléculas da mesma carga, ou seja, duas moléculas apolares, vamos fazer aqui a interação dessas duas, ó. Duas iguais. Quando há o choque, sabemos que elas têm cargas iguais, né? Porque são apolares. Negativo com negativo se repelem. Quando essa molécula aqui de cima encosta nessa molécula de baixo, há o deslocamento dessa nuvem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. Quando há o choque entre essas duas, dependendo do lugar onde foi esse choque, vamos supor que tenha sido aqui nesse cantinho aqui, o que acontece? A nuvem ela se repele, então ela tende a ficar mais para esse lado. E esse lado aqui ele fica desprotegido. E quando esse momento de polo, o que acontece é muito rápido,
O que acontece? Se ele fica desprotegido, o que acontece? Há a possibilidade de acontecer uma interação, ou seja, se ele perde essa nuvem de elétrons que é negativa, automaticamente ele vira o polo positivo de alguma molécula que esteja lá. De alguma molécula que esteja lá. Então, momentaneamente, ele fica positivo na parte descoberta, que foi repelida, né? E momentaneamente acontece a interação com essa parte aqui que está negativa, porque tem os elétrons presentes, né? Aqui, como a gente pode ver. E isso gera a interação momentânea. Essa interação é muito rápida, acontece muito rapidamente. E acontece aí a indução de outro. Por exemplo, esse daqui que está mais eletronegativo, agora essa nuvem, acaba chocando com uma próxima molécula, e vai acontecer de novo essa modificação da nuvem, vai ser jogada para um lado, vai ser repelido, vai ficar descoberto aqui, tornando aparente a parte positiva, né, fazendo um polo positivo, já que os elétrons, a nuvem de elétrons, a nuvem eletronegativa, a densidade eletronegativa foi deslocada, então aqui a gente já vai fazer mais uma interação. E assim vai. Por isso que é o dipolo instantâneo e dipolo induzido, porque a gente induz, acontece rapidamente, instantaneamente, depois é desfeito, faz de novo conforme vai acontecendo os choques, a proximidade. E a lei de Coulomb. Bom, é uma lei que descreve a interação de partículas eletricamente carregadas, né? Aqui, como a gente vê, que as cargas com o mesmo sinal, que no caso positivo com positivo, elas se repelem, assim como é negativo e negativo. A força, ela diminui, fazendo elas repelirem. A força, ela tem esse sentido, né? Pá, pá. Aqui, já com as cargas opostas, a força, ela aumenta. A força tem um sentido de atração, né? E conforme os sinais são opostos, fazendo a atração, a distância entre essas cargas também diminui, é menor. Quanto maior a carga, consequentemente eu aumento a força. E se eu diminuo a distância, consequentemente eu também aumento a força. Tá. Isso aqui é para a gente entender mais essa interação, né? Que existe uma fórmula matemática que descreve isso, né? Uma lei que descreve isso. Então, por que que a ligação de hidrogênio é mais forte que a de polo permanente? Onde temos a maior carga? Bom, aqui a gente tem aquelas moléculas lá do início que a gente mexeu, né? Onde tem a maior carga? A gente sabe que o vetor da eletronegatividade está nesse sentido. A gente sabe disso. Por causa da eletronegatividade, daquele lance da tabela que a gente viu na outra aula. A gente sabe disso, né?
aqui, a polaridade está aqui. Mais, menos, menos, mais, né? Mas como que a gente sabe qual que é maior carga? A gente viu que quando se aumenta a carga, consequentemente eu aumento a força. A força de atração aumenta se eu aumento a carga. A gente sabe, a gente viu lá, que o ponto de ebulição é 100 da água, né? E a gente viu também que o ponto de ebulição desse aqui é menos 60 graus. O que acontece? A gente faz uma continha, olha só. A gente sabe que a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Isso a gente vê na tabela. Ou é informado na questão. O hidrogênio é 2,1. Do enxofre é 2,5. E do oxigênio é 3,5. Essas são as eletronegatividades de cada átomo. Então a gente faz uma continha para descobrir qual a força maior, como que isso está colocado aqui. Então a continha é essa, ó. Temos hidrogênio nesse vetor aqui, ó, 2,1 menos 2,5 menos 2,1 é igual a 0,4. E nessa daqui, nesse vetor aqui, um vetor só, você não está vendo os dois não, um vetor só, a gente está vendo que a eletronegatividade é 3,5 do oxigênio menos 2,1 do hidrogênio. A gente tem que a diferença dá 1,4. Qual a diferença maior de eletronegatividade? Quem é mais eletronegativo? A carga. Qual é a carga? Qual é a maior carga? E nessa conta a gente vai ver a carga. A carga da eletronegatividade de cada molécula. Aqui nessa conta, quem é mais eletronegativo? Qual o número maior? O da água. Por quê? A gente sabe da água. Por quê? Lembra que eu falei que a força, ó, a carga, sendo maior, consequentemente há um aumento da força. Se a gente tem essa força mais forte, então é claro que o nosso ponto de ebulição, a nossa temperatura, a nossa energia prestada para aquela molécula para haver a quebra da interação intermolecular é muito maior daquela que a gente vai aplicar para o SH2, por exemplo, que é bem mais baixa, é menos 60 graus, já que a sua carga é 0,4 nesse vetor, correto? E se a gente colocar uma molécula apolar para analisar? Aqui, no caso, a gente já viu que a ligação de hidrogênio ela é mais forte do que a de polo permanente, através desse cálculo de carga. E se for colocada uma molécula polar para analisar a força? A ligação de hidrogênio ela é mais forte. Logo em seguida, a ligação de polo. Logo em seguida, a ligação de polo instantâneo e de polo induzido. Por quê? Elas são muito baixas e muito... Então, as forças intermoleculares e o ponto de ebulição. A gente tem que ter muito bem na cabeça, entendido, que ponto de ebulição é diferente de ebulição. Ponto de ebulição, a gente está falando da temperatura que a gente fornece para que haja a mudança de estado físico. Ponto de ebulição é isso.
A ebulição já é uma mudança de estado físico propriamente dito. Isso aqui é um exemplo de uma questão da Unicamp, onde é apresentado para a gente que a água líquida ela passa a ser água gasosa e logo em seguida há a quebra dessa molécula, gerando 2 hidrogênios mais um oxigênio, ambos gasosos. Bom, ali onde eu botei o 1zinho em número romano, a gente tem que identificar que tipo de interação está acontecendo aqui. Nesse caso, o que aconteceu? A gente estava líquido, a gente forneceu uma temperatura e o que aconteceu? A quebra da interação intermolecular. A gente forneceu uma temperatura, o que aconteceu? As moléculas se vibraram, aumentou a vibração entre as moléculas de forma a ser mais forte do que a interação intermolecular, assim mudando de estado físico. Ela se tornou gasosa. E essa interação ali, a primeira, é a da ligação intermolecular, interação intermolecular. São forças intermoleculares. Já ali no segundo, onde eu coloquei o número 2 romano, a gente pode observar a quebra da molécula. O que aconteceu ali foi a interação, a quebra da ligação química, a quebra da ligação atômica. A gente tinha ligado 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Houve a quebra. E esse tipo de interação é atômico, é da ligação atômica. Então, a gente deu os nomes aos bois e a gente precisa entender que há diferença e que as ligações químicas, as interações atômicas, elas são muito mais fortes do que as interações intermoleculares. Aqui a gente tem a água, o metano, se eu não me engano, CH4, e o HCl. A gente precisa colocar em ordem crescente de pontos de ebulição. Qual é a ordem crescente? Bom, a gente sabe que a água ela tem um oxigênio ali, e a gente montando aqui, percebe que ela é polar, correto? Sabe que a água é polar. Aqui com o CH4, temos aqui 1, 2, 3, 4. Sabemos que ela é uma molécula apolar. Ou seja, automaticamente ela sendo uma molécula apolar, ela tem o método de ligação, de interação intermolecular dela é o dipolo instantâneo, induzido. E ali a gente tem o HCl. O HCl, ele já faz a ligação de polo permanente, porque ele não faz parte do FON. A gente sabe que a mais forte é a de hidrogênio. Então, em primeiro lugar, a gente fica com a água. Depois, a gente sabe que a segunda mais forte é a de polo permanente. E logo em seguida, a gente sabe que o CH4 é apolar, então, sendo assim, a mais fraca das ligações. Ou seja, a gente não precisa aplicar muita energia, muita temperatura para que haja quebra. Ela quebra facilmente. E entre a água e o nonano,
Bom, sabemos que a água ela é polar e participante do FON, porque temos aqui o oxigênio, que faz a ligação com o outro oxigênio. Tem que pensar em interação, tá, gente? Sempre. E temos o nonano. O nonano, que ele tem 9 carbonos. Ai, meu Deus, travou. Ah, não, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 20 hidrogênios. Ou seja, ele é apolar. Quem tem um ponto de ebulição maior? Fica aí o questionamento para você mais frente. E te digo que é quem? Assim, você certamente diria para mim que é quem faz ligação de hidrogênio. Eu também, eu acharia que tá certo também. Porém, vos digo que é o nonano. Por quê? Cara, o nonano ele tem uma cadeia muito longa. Ele é um composto orgânico, né? Tem a cadeia muito longa e isso deixa ele pesado, deixa ele mais difícil. Quanto maior a cadeia, o ponto de ebulição é maior. Então, nesse caso aqui, dependendo do tipo, da quantidade da cadeia, do tamanho da cadeia, às vezes a polar vai ter o ponto de ebulição maior. Então, nesse caso aqui, é o ponto de ebulição. A gente tem que olhar o tamanho. Não só também as ligações, mas sim o tamanho. Aqui, compostos iônicos versus compostos moleculares. Bom, os compostos iônicos, a gente sabe que são aqueles compostos formados por íons. E eles são formados por cargas reais. A gente sabe desde sempre que elas têm cargas reais. Ou é positivo ou negativo, ele perdeu um elétron, ele ganhou um elétron e ficou positivo e tal. Já os compostos moleculares, a gente tem cargas parciais, porque a gente está falando de compartilhamento de elétrons, né? São cargas parciais. E eles têm o ponto de ebulição diferente também. O composto iônico, por ser carga real e ter tudo só para si, muito bem estabelecido, sem compartilhar, ele apresenta um ponto de ebulição muito maior, ficando à frente até da ligação de hidrogênio. Então fica a ligação de hidrogênio, que é maior que a ligação de polo, que é maior do que a ligação apolar, que são as ligações induzidas. Induzidas. E aqui, logo à frente, a ligação de hidrogênio tem a ligação dos compostos iônicos. Que são bem mais fortes do que as ligações
intermoleculares, dos compostos moleculares. Beleza? Então a gente faz por aqui e é isso. Vocês peguem os slides e tentem fazer entendendo a aula, o que a gente viu agora, e tentem fazer por si só suas anotações, refazendo as questões de exemplo que eu fiz, e qualquer dúvida lá pelo Google Classroom, só procurar, e pelo meu e-mail, tá bom? Até a próxima!